Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós entregamos agora na Tua presença o Bispo Ide José do Carmo e toda a sua família. Pai, porque nesta manhã ele será a boca do Senhor, um instrumento do Senhor para trazer uma palavra que restaura, que cura e que liberta. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nesta manhã, e grandes maravilhas irá ser realizado nesse local, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué 3, a partir do 13. Assim está escrito: porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Muito obrigado, podeis assentar. Meus amados irmãos, eu venho aqui com muita alegria, atendendo o convite do pastor Salmo de Omar, a quem eu abraço, cumprimento, digno presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus, Catedral da Família, filiada à nossa convenção de Madureira. Deus abençoe o pastor Salmo, a pastora Cássia, que não está aqui, e todo esse ministério e corpo de obreiros que fazem parte aqui da Catedral da Família. Parabenizar a iniciativa aqui do pastor Salmo e sua equipe de promover essa conferência de homens, né? Essa conferência de varões, que não é muito fácil você mobilizar homens. Quando é um trabalho de mulheres, é muito fácil, né? Os jovens são sempre, não é, em multidões, mas os homens, a gente não tem essa facilidade toda. Mas eu vejo aqui que vocês não tiveram a dificuldade que às vezes eu tenho, né? Que temos um grande número de varões aqui nesta manhã, no sábado, participando dessa conferência, que tem como tema, o tema geral aqui, atitude, né? E eu louvo a Deus porque a igreja do Senhor e o próprio Deus estabeleceu esses ministérios, né? Há diferentes ministérios, há diferentes dons, e Deus usa cada um de uma forma, né? Usa quem Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quiser. O importante é que no conjunto a igreja é edificada, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, que bom que tem essa variedade de ministérios operando para a edificação do corpo de Cristo na terra. E todos saem ganhando, né? Eu sempre digo o seguinte: alguém, quando lê a palavra que Paulo escreveu sobre os dons, ele diz lá que existem os dons, né? O número de 12 dons, 9 dons, e alguém encontra 50 dons, 80 dons. O problema é o seguinte: ninguém tem todos os dons. Alguém pode dizer: olha, eu tenho todos os dons espirituais. Paulo falou que a igreja em Corinto tinha todos os dons, né? Não lhe faltava nada, tinha todos os dons. A igreja como um todo. Mas uma pessoa só não tem. Se alguém disser para você: eu tenho todos os dons espirituais, ele está enganado, porque Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. Ele reparte, não é? Porque se uma pessoa tem todos os dons, ele é Deus, né? Porque ali é o caráter de Deus, é a natureza de Deus distribuída entre os homens. Mas é claro que no conjunto forma então o mover de Deus na vida da igreja. E eu venho aqui hoje para dar uma pequena contribuição nessa conferência aos irmãos. Espero poder deixar uma palavra que não é minha, está comigo, mas é de Deus, né? E a palavra diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então,
Nós temos que ter essa segurança e eu teria uma palavra minha, né? E Paulo foi muito responsável quando algumas vezes ele falava: isto digo eu, não o Senhor, né? Ou isso diz o Senhor, não eu. Tem que separar as coisas. Mas hoje eu tenho convicção que a palavra que eu trago para os irmãos não é minha, né? Isto diz o Senhor, é palavra de Deus. Muito bem, eu procurei e vou procurar estar dentro desse tema geral que fala sobre atitude. Eu sei que vocês conhecem, têm lido muito, sabem muito bem, preletores que passaram por aqui ontem e hoje hão de definir essa palavra atitude. Mas é claro que nós sabemos que atitude é ação, é iniciativa, é postura, é comportamento. Tudo isso é atitude. Eu me lembro que há alguns anos a seleção brasileira de futebol jogou em La Paz, na Bolívia, e perdeu para os bolivianos. Aí quando foi entrevistar técnicos e jogadores no final, eles colocaram a culpa na altitude. Roberto? A culpa é da altitude. Mas aí eu vi um comentarista esportivo dizendo: não foi excesso de altitude, foi falta de atitude. O que faltou foi a atitude da seleção, iniciativa, ação, comportamento diferente. E aí quer colocar culpa em alguma coisa, né? Quantas vezes nós fracassamos ou não chegamos a lugar nenhum e começamos a colocar culpa em pessoas, em crise, no país, no governo, né? Em igreja, em pastor que não deu oportunidade. Aí começa a achar que é a altitude, mas não é não, faltou-nos atitude, iniciativa, coragem, ação. Essa é a verdade. Que bom que tenha sido colocado esse tema aqui para varões, né? Para homens. O pastor Albino, saudoso pastor Albino Boaventura, eu me lembro sempre, o Salmo deve lembrar, que ele sempre afirmava em reuniões de obreiros: o obreiro precisa ter 3 qualidades: fé, coragem e ação. Fé, lembra, Roberto? Fé, coragem e ação. Isso é verdade, não é? Para nos dar bem na vida, para nos sobressair, para chegar lá na frente, precisamos ter fé, coragem e ação. E eu tomei esse texto inicial aqui de Josué para dizer o seguinte: o povo de Deus estava há mais de 2 anos acampado na terra de Moabe, percorreu todo aquele deserto e finalmente eles estavam defronte da terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Estava além do Jordão, do lado de lá estava a terra prometida. Tanto é que Deus levou Moisés ao monte e falou: olha aí todos os limites da terra, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Agora você pode olhar, mas você não vai pisar lá. Então o povo ficou acampado mais de 2 anos em tendas. Todo dia de manhã eu imagino que eles levantavam os soldados, as mulheres, as crianças, e olhavam aquelas montanhas, lá para a banda de Jerusalém, a Campina, lá para as bandas de Jericó e do Mar Morto, e olhava aquelas montanhas para o norte, e dizia: meu filho, minha mulher, aquela terra lá é nossa. Deus nos deu tudo aquilo lá. Isso repetia no mês seguinte, na semana seguinte. Eles ficavam olhando de longe, mas ia dormir. No outro dia levantava e olhava a terra distante e dizia: aquela terra Deus deu para nós. Até que um belo dia, o líder Josué teve uma revelação e disse: santificai-vos hoje, porque amanhã vai acontecer um milagre. Santifica hoje, que amanhã Deus fará uma maravilha. A maravilha seria deter as águas do Jordão, abrir um caminho para Israel atravessar e finalmente conquistar. Mas faltava o quê? Uma iniciativa, uma atitude. Mas quando o comandante falou: sacerdotes, peguem a arca do Senhor e marchem em direção do rio, a palavra diz que o rio estava transbordando, porque o Jordão é um rio pequeno, né? Mas naquela época, a Bíblia faz questão de frisar, no tempo da colheita, era enchente mesmo. De um lado e outro transbordava o rio. E eles chegaram diante de um rio transbordando.
mas pega a arca e marcha para lá. E eu, de propósito, eu li esse versículo aqui, que quando os sacerdotes chegaram e pisaram na borda, que fé é esta, né? Uma enchente, o rio transbordando, e eles pisaram na borda, molharam os pés, formou-se um paredão de água, e foi até quilômetros para cima. Deus fez ali uma represa, você não via pedra, concreto, nada, mas tinha uma barragem lá segurando. A mão de Deus segurou as águas. Quando foi que o rio parou de correr e abriu uma estrada para Israel finalmente conquistar o sonho deles? Quando houve uma atitude. Quando o sacerdote molhou o pé: meu irmão, você não vai entrar na terra prometida, aquilo que Deus prometeu para você e para sua família, se você não molhar os pés pela fé. Eles poderiam chegar 10, 20 metros, 50 metros, olhar o rio e dizer: não tem jeito, está transbordando o Jordão, vamos esperar essa enchente passar, vamos aguardar uma semana, vamos esperar passar o tempo da chuva, vamos esperar. Mas eles marcharam e Deus honrou. Isso foi iniciativa, não é? Iniciativa. Nós temos, por exemplo, uma outra passagem, aqui eu não vou sair muito de Josué, quando Deus falou para Israel, numa batalha, mandar, Deus não falou, mas alguém orientou o rei, o comandante Josué: olha, para conquistar a cidade de Ai, 3.000 soldados o suficiente. 3.000 soldados. Não precisa mandar uma multidão do exército, não. Cidadezinha pequena, vamos para lá. E naquele dia Israel foi derrotado. Muitos soldados foram feridos. Quando chegou o relatório para o comandante Josué que Israel tinha fracassado naquela batalha, o que é que faz o homem de Deus? Ele prostrou-se e foi orar. E quem lê a oração de Josué viu: Senhor, o Senhor não nos trouxe do Egito para passar essa vergonha aqui. O que está acontecendo? E começou. Deus aproximou dele e falou: que faz aí prostrado? Levanta-te. Porque às vezes nós estamos orando e Deus está dizendo: toma uma atitude, né? Pare de orar, pare de jejuar, pare de reclamar e toma uma atitude. Que faz aí, Josué? Prostrado, chorando, orando, reclamando, murmurando. Levanta-te. Muitas vezes Deus está exortando a gente a tomar uma atitude, né? Uma postura, uma iniciativa, uma decisão. Pastor, eu estou orando, é bom orar, preciso orar, tem a hora de orar. Nós estamos esse mês numa campanha de oração por esse Brasil, orando intensamente em todo o estado de Goiás, estamos fazendo isso. Mas tem hora que Deus vai dizer: vocês precisam agir agora. Levanta-te, toma uma iniciativa, faça alguma coisa. Israel pecou, tomou do anátema, apura o pecado aí, puna, porque senão é derrota após derrota. E o homem se levantou mesmo daquela posição. Uma outra passagem que nós temos aqui no livro de Êxodo, quando Israel sai do Egito, comandado por Moisés, e chega diante do Mar Vermelho, a barreira é o mar, e atrás vem Faraó, né? O povo desesperou e pressionou Moisés: por que o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui? Melhor ser sepultado lá, né? Melhor ser sepultado no Egito que morrer aqui, nesse deserto. E o que Moisés fez? O que Josué fez? Clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. E Deus falou: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Às vezes você está um tempão parado, meditando, orando, pensando, reclamando, murmurando, sei lá, e Deus está dizendo: por que clamas a mim? Levanta a tua mão, a vara, toma uma iniciativa, levanta a mão aí. E no que ele levanta, o mar abre. Atitude, né? Ação. Às vezes nós queremos colocar a culpa em Deus, que não houve oração, colocar a culpa no Senhor, que não nos dá uma direção na hora, mas o que o Senhor está aguardando de nós é uma iniciativa, é uma tomada de atitude nova. Pode acreditar,
Se Deus tem o seu caminho na tormenta, é na crise que Deus prospera o seu povo. Irmão, veja o profeta Elias. Ele profetizou num tempo de crise para Israel. Fome, sede, escassez de todo lado, governo corrupto. Mas naquela crise Deus cuidou dele. Deus falou: você vai para as bandas do Ribeiro de Querite, fica lá que eu vou cuidar de você. Deus deu uma direção para ele, né? Eu vou cuidar de você. E todos os dias ele comia carne e pão. Irmão, na crise você comer carne, não é? Eu vi agora na Venezuela, é impossível comer carne. 1 quilo de costela, ninguém consegue pagar. Crise, né? Mas na crise Deus cuidou do profeta. Todo dia Deus mandava o corvo trazer para ele o sanduíche. Pão e carne. Eu até estava num lugar essa semana, alguém fez um bife, eu falei: eu espeço um pão aqui, né? Colocar esse bife aqui no meio do pão. Isso é bom na pescaria no meio do rio, né? Na beira do rio. E o profeta, irmão, na crise, comendo do bom e do melhor. E tinha refrigerante, que era água, né? Bebia da água, melhor refrigerante que tem, e comia pão e carne. Na crise Deus cuida de nós. Nós somos um povo de Deus. O profeta representa todos nós, todos os profetas que estão aqui, ó. Ah, mas teve um dia que a porta fechou aqui, mas não tem porta fechada para o homem de Deus, ela está aberta em algum lugar. Deus tem uma nova porta para você. Levanta e vai para o norte, para as bandas lá de Tiro, de Sidom. Tem uma mulher lá que eu preparei para cuidar de você. Chega lá uma pobre viúva, mas Deus cuidou, né? Nunca faltou o azeite e a farinha. Não falta para nós. Quando você levanta e vai na direção de Deus. Porque esse é o problema. Você não pode tomar uma ação e sair louco pelo mundo. Muita gente erra nisso aí, né? Não, então eu vou agora tomar uma atitude, uma ação, uma iniciativa. Não é assim. Nós somos dependentes de Deus. Busque a direção de Deus primeiro. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Tem uns andarilhos aí, que ele sai aqui numa direção, anda aí 50 quilômetros. Aí para num posto de gasolina, toma lá uma água, um lanche, e ao invés de seguir viagem, eles voltam pelo caminho de onde estava vindo. Sai sem rumo. Mas tanto faz seguir como voltar. Está perdido. Não, você não pode sair na sua... Não tente ir sozinho. Tem um hino que diz: eu tentei ir sozinho e quase me acabei. Tem que buscar a direção de Deus. Deus, quando falou com Josué, falou: olha, medita no livro dessa lei dia e noite para fazer conforme. Siga a direção de Deus. Deus tem uma direção para nós, um rumo certo para quem quer ter uma atitude, uma iniciativa, uma postura diferente, quer se levantar e sair. Eu estava me lembrando, quando estava preparando essa palavra aqui, isso pode não ser verdade, eu estou contando com uma ilustração. O sujeito estava lá na lavoura, na beira da cerca, o cabo da enxada, né? Trabalhando, e passa vamos dizer, um gaiato lá, né? E falou: ô Zé, sua mulher morreu. Ele largou a enxada lá, passou debaixo da cerca, tinha uma bicicleta, montou na bicicleta, saiu louco. Daqui a pouco ele falou: eu não chamo Zé, não tenho mulher, e não sei andar de bicicleta. E caiu na hora. Mas isso aí... Olha, então tá, vamos. Mas vamos para onde, né? Tem que esperar a direção de Deus. Você ter luz, ter paz. Aliás, o crente é muito fácil, né? Diz que seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Sentiu paz no coração, paz que vem de Deus, pode falar, pode fazer. Eu não tenho paz, então não faça, irmão. Não é? Eu quero mudar, eu quero comprar, eu quero vender, eu quero casar, eu quero descasar, eu quero no seu... Sentiu paz que vem de Deus? Não, eu não estou tendo paz, não. Eu não senti paz. Então, é o árbitro, né? O apito está aí. É o árbitro em vosso coração.
É o juiz que faz, não faz, pode, não pode, deve, não deve. Espera ter paz. Sentiu paz, você tem direção de Deus para fazer. Não saia louco pela vida aí de qualquer maneira, não. Muitos se dão mal. Tem iniciativa, mas não tem direção. Precisamos seguir para não perder energia, não perder tempo, perder dinheiro, perder recurso, né? E o Senhor não erra, né? O Senhor não erra. Uma outra coisa, é preciso ter mesmo. Deus falou com Josué aqui, olha, ser forte, corajoso, e eu serei contigo, né? Não te deixarei, nem te abandonarei. Irmão, Deus empenhou a honra dele aqui. Você pode estar descansado, porque ele falou, não te deixarei. Ele tem que honrar isso, ele honra isso, ele não volta atrás nisso. Não te deixarei, nem te desampararei, mas esforça-te primeiro, ser corajoso primeiro, depois eu ponho a mão em cima. Tem pessoas que esperam Deus abençoar para ter coragem. Não, Deus está dizendo, você põe a mão, que eu ponho a mão em cima. Ser forte e corajoso, e o Senhor será contigo. É invertido, né? Não, o Senhor será comigo, então eu vou. Não, eu tenho que ter certeza que eu posso agir, que Deus vai colocar a mão em cima e vai me abençoar. Isso é uma segurança que o povo de Deus precisa ter. Vejam os irmãos, o que aconteceu com o próprio Davi. Davi chega lá no acampamento de Israel, e está o gigante desafiando lá, e o povo travado. Saul, sem ação. Os irmãos de Davi, que era guerreiro, sem ação. O grande exército de Israel, travado, inibido, não é? Sem iniciativa diante do gigante. Faltava alguém ter uma iniciativa, ter uma ação, um comportamento, uma postura diferente. Todo mundo com medo diante do gigante. Meu irmão, enquanto empresário brasileiro, homens de Deus, enquanto a igreja estiver com medo do gigante, vão ficar só tremendo de medo e não sai do lugar. Mas chega alguém, o que está dizendo esse camarada aí? Ele está pedindo um homem para lutar com ele aí, não precisa ter guerra não, né? Aí você leva. Davi era muito inteligente, falou, mas a pessoa ganha o que se lutar com esse irmão? Não, o prêmio é grande, né? O rei está dizendo aí que dar a filha em casamento, opa, já valeu a pena, né? Lutar. Né? Será livre de imposto a família? Maravilha. Né? Ficar aí isento de tributos, né? Muito bom. E tinha uma terceira coisa lá. Né? Olha, depois eu vou então enfrentar gigante. Davi tinha o quê? Iniciativa. É claro que tinha o que o pastor Albino falou aqui, né? Fé, coragem e ação. Deus falou com Josué, ser corajoso. A guerra é forte. Não é fácil para ninguém não, mas tem que ter coragem, tem que ter fé, confiança em Deus, buscar a direção de Deus e ação. Eu vou partir para cima desse camarada aí. Iniciativa, né? Atitude. E Deus honra isso, irmão. Eu fico imaginando que aquela pedrinha de Davi, aquela funda, ele foi lá, buscou, girou. Ele tinha habilidade, né? Ele tinha um dom natural. Ele tinha treinamento. Quantas vezes ele treinou, né? Uma pessoa treinar tiro, né? Ao alvo. A pessoa treina até ficar muito bom nisso, né? E ele treinava. Mas a força de Davi não era suficiente para aquela pedra derrubar o gigante. Mas quando ele teve a iniciativa e jogou, Deus usou a habilidade dele. O Espírito Santo montou naquela pedra e potencializou ela. Isso é igual a potência de um carro, né? Liga a turbina ali. A força veio de Deus. Aquilo foi um tipo de fuzil na testa do gigante. Não foi a forcinha de Davi, não. Foi a habilidade dele, no rumo certo. Porque une as duas coisas, né? Você tem que ter habilidade, dom, chamada, graça, vocação. E Deus usa isso, não é? E potencializou e o gigante caiu por terra. Mas teve o quê? A atitude da parte dele. Se outro tivesse também, Deus teria dado uma forma dele vencer o gigante. Mas faltou a Saul e aos seus comandados atitude. É o que falta aí, falta. Quantas vezes o dirigente aqui, deve ter alguns dirigentes de congregação aqui, que chega num local, o tempo está detonado, o forro está caindo, a pintura está feia, o piso arrebentado, o som não presta, e o que saiu dali não deu conta. Ele chega, dá uma olhada, né? Como Neemias fez, né? Primeira coisa que Neemias fez em Jerusalém,
De noite pegou uns auxiliares e saiu fazendo uma vistoria, dando uma olhada na situação mesmo, um levantamento. E aí, no dia seguinte, a gente sabia o que fazer. Daqui 2, 3 meses, 6 meses, você vai lá, irmão, o tempo está transformado. O povo é o mesmo, os recursos parecem que é o mesmo, mas alguém tomou a atitude de fazer, trocar a lâmpada, de pintar a casa de Deus, trocar o forro, e Deus honra isso, porque quando a pessoa coloca a mão, Deus põe a mão em cima. Pode fazer que Deus honra. Pode fazer que Deus honra. Então Deus espera isso de nós. Aqui para Josué ele falou: onde pisar a planta dos seus pés, eu tenho dado para vocês. Mas pisa primeiro a planta e vai conquistando. Agora vamos esperar o que Deus dá para depois pisar? Não, pisa primeiro. Pisa primeiro. Deus colocou aqui os limites da terra, né, com Josué, desde o Eufrates até o grande mar, e vai no Egito, e vai na Arábia, e deu as fronteiras da terra. Nunca Israel chegou a conquistar toda aquela terra que Deus tinha prometido para eles. Davi chegou lá e deu uma lida no mapa e falou: Deus falou que é lá, a fronteira norte é lá, o oeste é lá, o leste é lá, o sul é lá, essa é a terra nossa, então eu vou tomar conta, eu vou conquistar, vou lutar. Nunca Israel teve tanta terra como no tempo do rei Davi, porque ele tomou conhecimento e falou: eu não quero menos do que isso, eu quero tudo que Deus prometeu para mim, eu vou em busca, eu vou conquistar. Onde pisar na planta dos seus pés, eu vou-lo tenho dado. Pisa primeiro. Eu estava há alguns anos numa igreja no interior, e a igreja tinha um lote ao lado, precisava demais comprar aquele lote, mas o homem não vendia, queria caro, não gostava da igreja. E eu não sei por que eu disse essa palavra, né? Onde você pisar a planta dos pés, Deus dá. Eu não estava nem pensando em lote, nem sabia da história do lote. Um mês depois, o pastor me liga: pastor Ides, é o seguinte, 2 jovens da igreja, viu o senhor falando essa palavra, pulou o muro e ficou marchando em cima do lote, pisando. Aconteceu? O dono do lote me procurou, quer vender o lote, com um preço muito em conta que a gente pode pagar, e entregou o lote para nós. E os meninos estão dando glória a Deus aqui na igreja, porque fizeram uma loucura, né? De noite está lá pisando em cima do lote, literalmente, mas Deus honrou. A fé simples dele, né? Humilde, Deus honrou. Então, meu irmão, pode marchar que o rio vai parar de correr, o mar vai abrir, o terreno será seu, mas tem que ter ação, tem que ter atitude. Agora muita gente, irmão, não chega, sabe por quê? Ele diz: tem um leão no caminho. Não tem um provérbio assim lá? O preguiçoso diz: tem um leão no caminho. Pode até ter, irmão, mas enfrente o leão, porque ser cristão é matar um leão todo dia. Se não matar o leão hoje, amanhã 2 tem que morrer. Fica acumulado, né? Então é melhor ir matando um por dia, né? Fica mais fácil. Tem um leão no caminho, tem obstáculo, tem dificuldade, tem barreira, tem problema, tem crise, tem. Mas você vai olhar para isso? Não, o preguiçoso diz: tem um leão. O corajoso sabe que tem, mas ele vai lá e vence o leão. Essa é a verdade. Haja com fé. Outro dia eu li uma frase e achei ela muito interessante. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Pensou que loucura? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque se alguém tivesse falado para ele: não, é impossível, você não pode, nunca, ninguém conseguiu isso até hoje. Uma pessoa que não sabia que era impossível foi lá e fez. Aleluia. Então não olha para os impossíveis, vai lá e faça, né? Depois, com passar, foi uma loucura o que eu fiz, o negócio que eu realizei, a promessa que eu fiz, mas eu não sabia que não podia fazer, e Deus honrou. Essa é a grande realidade. Ao decidir agir, busque direção de Deus para a sua vida. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória. Dele vem a resposta certa, o rumo certo. Você não erra quando caminha com o Senhor. Meu irmão, age então com fé. Acredite. Se não duvidar no seu coração, essa montanha vai sair da frente.
Hã? Aí a irmã lê lá o que Jesus falou: se não duvidar no seu coração, mas crer, você vai dizer ao monte: sai daqui, monte, e planta-te no meio do mar, e vai te obedecer. E a irmã todo dia saía da roça, tinha que passar uma montanhazinha para ir trabalhar na cidade. E ela falou: então agora essa montanha vai sair da frente. Ajoelhou no pé da montanha: montanha, saia da frente, montanha, montanha. E abriu o olho, a montanha está lá. Eu sabia que ela não ia sair, ué. Ué, eu sabia. Tem muitas pessoas que sabem que não vai sair a montanha, né? Fica orando, orando, mandando, dando ordem, decretando. Não vai adiantar. Se não duvidar no seu coração, a montanha vai sair. Não significa nada para nós uma montanha física sair, né? Deixa o Morro do Mendanha ali mesmo, deixa, não é? O Everest onde ele está lá. Mas quantas montanhas estão na nossa frente de problemas, dificuldades, barreiras, impedindo a gente de uma caminhada vencedora. Você pode ir pela fé, removendo essas montanhas, no nome de Jesus, não é? Aplanando o caminho para você passar. Isso é o quê? Fé, fé, fé em Deus, fé no Senhor. Olha, Paulo falou: eu não dou murro no ar. Não perca tempo, energia, dinheiro, recurso numa coisa incerta, né? Dando murro no ar. Eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não dando murro no ar. Irmão, você tem que dar um murro para acertar. Se é para dar, que dê no nariz do inimigo, para jogar o diabo por terra mesmo. Não, tá, né? Tá combatendo o quê? Não sei. Está lutando. Não sabem o que chega. Aí eu me lembro daquela pessoa, do ferreiro, né, lá na sua oficina, ele, nas suas ferragens lá, ele fazia todo tipo de ferramenta, né? Enxada, enxadão, machado, foice, espada. Um dia ele pegou uma barra de ferro em fogo, em chama, bem aquecida, né? Pegou o martelo, a bigorna, e colocou lá, e começou a bater. Ele disse: eu vou fazer uma foice dessa barra de ferro. Pá, pá, pá. No meio do caminho ele falou: não, uma foice não. Acho que é melhor fazer um machado. Pá, pá, pá. E bate daqui e dali. Não, acho que um machado não fica. Uma espada. Pá, pá. Daqui a pouco o ferro não obedecia mais, né? Ficou morno. Ele pegou um balde de água fria, enfiou aquela barra de ferro lá e falou: pelo menos eu posso arrancar dele um chiado. Shhh. Gente que não sabe o que quer, que não tem alvo, objetivo, não bate certo, vai ser só um chiado a vida dele, né? Vira só um chiado, uma reclamação, uma murmuração, vira nada. Está na mão dele, né? Mas porque ele não tem foco, vai virar nada. Pelo menos eu posso arrancar dele um chiado. É assim a vida de muita gente no fim da vida, né? É só um chiado e mais nada. Porque durante toda a vida ele não firmou numa coisa, ele não teve foco, não teve objetivo, não teve rumo, não teve uma atitude correta. Estou falando, o Salmo falou para bater, né? Outro dia eu preguei na Minasul, depois o Lucas hoje disse que eu bati demais. Mas não senti não doeu em mim não, né? Eu estou falando, falei que a palavra está comigo, mas não é minha, né? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vença o medo, né? Vença o medo. Acho que Timóteo, o Timóteo da Bíblia, ele era um moço que Paulo ganhou para Jesus, formou ele como obreiro, mas ele tinha um traço de personalidade que inibia ele de passar na frente. Ele era meio tímido, meio medroso. Aí Paulo escreve: Timóteo, Deus não nos deu o espírito do medo. Está errado isso. Deus não nos deu o espírito do medo. Sabe qual é o espírito que Deus nos deu? Foi de poder, foi de coragem, foi de moderação. Desperta o dom de Deus que há em ti. Você tem chamada, tem talento, tem dom. Agora, desperte o dom de Deus que há em você, o qual te foi dado por imposição de mão do presbitério. Acredite na sua chamada, acredite na sua vocação, acredite nas profecias e na fé que você tem. Deixa de ser medroso,
tímido. Acredite que Deus te deu o espírito de coragem, de poder, de moderação. Levante-se, moço. Desperte o dom de Deus que há em ti. O dom há, a chamada há, a bênção está com ele, mas ele está. É aquele homem que escondeu o talento, né? Deus deu talento. Talento é habilidade, talento é dom, é capacidade. Todo mundo aqui nesse plenário tem pelo menos um talento, uma habilidade, um dom, uma graça de Deus para ser e fazer alguma coisa, mas às vezes ele não acredita, né? Você não acredita e prefere esconder o talento. Mas um dia o Senhor está voltando aí. O que você fez do dom que eu te dei? Na igreja todo mundo tem algo para fazer. Tudo é corpo de Cristo. E não tem membro no corpo de Cristo, irmão, que não tem uma atividade, uma função específica. Deus não colocou nada sobrando. Se está aqui, eu lembro de um saudoso pastor, pioneiro aqui em Goiás, pastor Antônio Mateus. Vi falar que ontem tinha um pioneiro aqui, o Divino Pierre, né? Estava aqui ontem. Ele está aqui hoje? O senhor está aqui, pastor? Olha aí, pastor Divino Pierre. Isso aí que é professor de Bíblia, né? Meu professor, Deus te abençoe, irmão divino. Olha aqui, eu estou falando do pastor Antônio Mateus. O pastor Antônio Mateus, ele tinha diabetes e ele foi amputado o dedinho dele, do pé. Ele chegou numa convenção, um sapato ali, ele estava com uma sandália, né? Uma chinela, e uns esparadrapos ali. Falou, irmãos, vocês não sabem a falta que está me fazendo esse dedinho. Eu não estou conseguindo parar em pé. Você tem o dedinho aí, tá? Você não sente a importância dele, mas tira ele. Ele disse, eu estou com dificuldade aqui de parar em pé. Você é o menor, tira você daqui, vai fazer falta. Tem um talento só, tem um dom só, mas é necessário. Acredite que você é importante no contexto do reino de Deus. Não se deixe levar pela timidez, pela covardia, e fique recuando, não. O Senhor está chamando hoje, eu e você, para tomarmos uma atitude. E Deus vai honrar a atitude que você tomar. Eu me lembro, todo mundo tem experiência, né, de vida. Eu trabalhava num banco, era um escriturário, ganhava muito pouco. Casei, veio as filhas. Que dificuldade. Dirigi igreja, ganhava quase nada. Trabalhava daqui também. Vida difícil. As camas das minhas filhas quebrava a perna, né, de noite. Plum! E eu pegava uns tijolos e colocava lá, né? Firmando a cama. Ninguém fez isso, sabe o que é isso não? É igual a sandália havaiana, quando ela arrebenta, punha um grampo, uma ramona, né? Ninguém sabe o que é ramona aqui, né? Não é? Sabe, você sabe, né? Você era de Itaguari? Punha aquilo lá. O sapato furava a sola, fazia meia sola, estava cheio de sapataria. Vivia disso, cortava, punha meia sola. Hoje ninguém faz isso. Tem anos que eu não vejo alguém fazendo, pôr meia sola no sapato. Melhorou muito a vida para todo mundo, né? As meninas estavam lá e pá, caía aquela. E eu ia lá, punha tijolo de novo e quebrava uma ripa. Um dia eu falei assim, eu sempre passo ali na Coarte, na Baixada ali do Bueno. Aquela loja lá tem 50 anos que está lá, 40 anos que está lá. E as promoções é a mesma, 6 vezes. 6 está lá, mesmo jeito, o valor é o mesmo, a forma de pagamento. E eu sem poder, assim, hoje eu vou tomar uma atitude. Levantei de manhã, falei, não é possível uma miséria dessa. E era miséria mesmo, né? Fui lá na loja lá, escolhi 2 camas, 2 colchões do bom e do melhor. Somou tudo aí. Divide em 6 vezes. Eu não tinha como pagar em 6 vezes nada. Melhor se fossem 20, né? Mas o limite era 6. Levei as caminhas novas para lá, irmão. Paguei as 6 no dia certinho. E as meninas nunca mais caiu de noite lá. Mas é um espírito de timidez, né? De medo, falta de iniciativa, falta de atitude. Isso é uma coisa tão pequena, mas vale para coisas grandes, né? Para grandes iniciativas. Vale isso. Assim é no ministério nosso, irmão.
na família, na empresa, em qualquer área da vida. Homens estão aqui e olha, Deus está falando comigo, com você, e vai falar mais, né? O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. O Senhor nos entregou isso aqui, irmão. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor da terra. Você pode ficar em pé comigo? Glória a Deus. Molhe os pés nas águas. Dê um passo à frente. Sabe o que vai acontecer? Se você deu um passo pela fé aqui, né? Não era exatamente isso que eu queria, não. Mas esse gesto aí é profético. Deus vai te honrar. Só falta isto. E você vai testemunhar igual os meninos lá de Uruana. Pisei no lote e o lote é nosso. Tomei uma atitude. E Deus vai melhorar o meu casamento, minha família, minha casa, minha vida, meu emprego, meu negócio, minha fé, meu ministério. Levante uma das mãos e ore comigo.